E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos ao primeiro vídeo no meu canal. Finalmente lançou essa merda. O meu canal onde eu vou falar sobre um monte de coisa, basicamente o que eu quiser, envolvendo jogos, filmes, séries, animes, livros, história e basicamente é isso. Então, vamos sem enrolação, já vamos direto pro primeiro vídeo então. Esse é o vídeo sobre, como vocês viram no título, né, os 20 anos do 11 de setembro e a guerra no Afeganistão. Bom, para começar falando sobre a guerra do Afeganistão e o 11 de setembro, eu vou ter que dar uma pincelada rapidinha sobre o que foi a guerra do Afeganistão de 1979 até 1989. As duas não são a mesma guerra, mas estão ligadas. Em 79, o mundo ainda vivia a Guerra Fria, lembram? Que vocês aprenderam no colégio, aquela guerra e tal, que aconteceu no inverno? Tá bom, brincadeira, calma. A Guerra Fria foi a guerra, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, o capitalismo contra o socialismo. A União Soviética tentou implementar o socialismo no Afeganistão, mas alguns grupos eram contra e começaram a lutar contra a União Soviética. Um desses grupos era o grupo extremista islâmico Talibã, que significa estudante. Esse grupo foi apoiado inclusive pelos Estados Unidos, que era contra a expansão comunista. Então, a guerra se desenrolou, né? Isso pode ser assunto para outro vídeo, né? Como eu disse, vou só dar uma pincelada rápida por ela aqui. Mas a guerra teve fim em 89 e em 1996 esse grupo Talibã acabou assumindo o poder no Afeganistão. Durante seu governo, mulheres eram obrigadas a usar burcas, que cobria todo o corpo delas e, caso contrário, elas acabavam sendo punidas se não usassem. Em 1998, embaixadas dos Estados Unidos foram atacadas no Quênia e na Tanzânia por terroristas. Os ataques foram ligados rapidamente ao grupo extremista e terrorista Al-Qaeda, que seu líder era Osama Bin Laden. Bin Laden rapidamente virou um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Até que no dia 11 de setembro, há exatos 20 anos atrás, 2 aviões carregando civis foram sequestrados e jogados contra as Torres Gêmeas, no World Trade Center em Nova York, que era o símbolo da economia do país e do capitalismo. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Um outro avião foi jogado contra o Pentágono, na Virgínia, e um outro avião caiu em outro lugar inabitado, pois as pessoas dentro do avião se rebelaram contra os sequestradores. Ao todo foram cerca de 3.000 mortos nessa tragédia. E o atentado parou o mundo inteiro. Quase todo mundo que já era nascido nessa época, que tem memórias dessa época, lembra onde estava no 11 de setembro. Os Estados Unidos rapidamente ligaram o atentado ao grupo terrorista Al-Qaeda e ao líder deles, Osama Bin Laden, que tinham sua base no Afeganistão, que era governado pelo Talibã. O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, exigiu que o Talibã entregasse a Al-Qaeda para os Estados Unidos. Mas esses recusaram o pedido, porque alegaram que os Estados Unidos não tinham prova de que o Bin Laden era o autor dos atentados. Mas o governo estadunidense disse que não precisava de provas e que sabia que Bin Laden era o culpado. O Bin Laden foi a público mais tarde e ele negou ser o autor dos atentados. Então, no dia 7 de outubro de 2001... Eu tava fazendo 3 anos, né? Nesse dia. Quase um mês depois, os Estados Unidos declarou guerra contra o Talibã e iniciou a invasão junto com a OTAN e outros países. Rapidamente eles tiraram o Talibã do poder e o Talibã teve que se refugiar em algumas cidades. E os Estados Unidos e a OTAN estabeleceram suas bases nas grandes cidades do Afeganistão. Em dezembro de 2001, Hamid Karzai, eu acho que eu estou pronunciando certo, se não tiver desculpa, né? Não falo o idioma deles, foi escolhido para liderar a autoridade interina afegã,
que lutava contra o governo do Talibã. Nos anos seguintes, o Talibã foi reunindo forças e fazendo ataque atrás de ataque contra o governo do país e os invasores. Em 2004, Hamid Karzai foi eleito democraticamente o presidente do Afeganistão, e no mesmo ano, o Osama Bin Laden confessou em um vídeo ser o autor dos atentados do 11 de setembro de 2001. Com a Al-Qaeda e o Talibã tendo se refugiado no país vizinho, o Paquistão, os ataques às bases invasoras continuaram. O Talibã mantinha controle sobre alguns territórios no Afeganistão e conflitos ainda rolavam ao monte ao decorrer dos anos. Bombas explodiam prédios com civis ou faziam um atentado no meio das cidades. Os anos passaram com conflitos atrás de conflitos, até que em 2011, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assumiu que em uma missão no Paquistão, eles conseguiram matar o Osama Bin Laden. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. No entanto, eles não mostraram seu corpo, apenas alegaram que jogaram o cadáver no mar. Aí surgem teorias da conspiração atrás disso, mas não vamos entrar em detalhes aqui. A partir de então, o governo estadunidense entrou em acordos para retirar suas tropas até 2014, e os prisioneiros fossem transferidos para o governo do Afeganistão ainda em 2013. Porém, 2014 chegou e os Estados Unidos e a OTAN viram que ainda não era uma boa ideia se retirar do país. Como a retirada total das tropas não era uma boa ideia nessa época, a OTAN e os Estados Unidos diminuíram o número de homens no Afeganistão, baixando o número para cerca de 9 mil homens. Mas seus principais papéis não eram mais combater, era apenas auxiliar e treinar os soldados afegãos. Os números de soldados foram diminuindo ao decorrer dos anos. Foi então que em fevereiro do ano passado, 2020, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou um acordo de paz com o Talibã e anunciou que todas as tropas americanas seriam retiradas do Afeganistão em até 14 meses. Esse tempo foi prolongado por mais alguns meses, pois a retirada total das tropas só foi concluída em agosto desse ano. No dia 15 de agosto, o Talibã toma a capital do Afeganistão, Cabul, e isso faz com que o então presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, eu acho que é assim que se pronuncia também, esses nomes são difíceis, mas me desculpe se estiver errado. Isso faz com que o presidente tenha que fugir do país. No dia seguinte, vídeos chocaram a internet, o mundo inteiro, quando mostrava aviões decolando do aeroporto de Cabul, carregando tropas americanas. E milhares de afegãos tentando se agarrar aos aviões na expectativa de tentar fugir do país, sabendo que o Talibã tinha voltado ao poder. Isso foi o medo que o Talibã causou nas pessoas. No dia 30 de agosto, os Estados Unidos completou a sua retirada do país e o Talibã comemorou a retirada desse. Enterros foram feitos simbolizando a derrota dos invasores. O Talibã diz que venceu a guerra contra os Estados Unidos, mas o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a missão no Afeganistão foi um sucesso, pois eles conseguiram matar o Osama Bin Laden. E é isso, gurizada. O vídeo acaba por aqui. Desculpa edição ruim, eu não sei editar. Eu não sou estudante de história, não faço faculdade, não sou formado em história. Sou apenas um cara que gosta de história. Se tiver algum erro, me desculpa, pode me corrigir. Eu vou estar corrigindo nos próximos vídeos. Então é isso, se gostou do vídeo deixa o like, se não gostou deixa o like também, compartilha, mostra pro vizinho, pra todo mundo, pra avó. É isso aí então, até o próximo vídeo, tamo junto.